Nessas semanas estudamos sobre a importância que Josué deu à construção de monumentos, à comemoração de dias festivos e a rituais para o povo de Deus, para a santificação do povo de Deus. Tudo isso era para a santificação do povo de Deus, era para lembrar o povo de Deus da aliança do Senhor. E dessa forma fazer com que eles não se esquecessem dos mandamentos e que eles fossem leais a Deus. Veja os dois monumentos erigidos no Monte Ebal. Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei. Não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai, gravados em tábuas de pedra, mas também as leis comunicadas a Moisés e escritas por ele num livro. Veja, nesse monumento de pedras caiadas, como diz a Bíblia, estava toda a lei de Deus. Ao lado desse monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, de pedras em estado bruto, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de o altar ter sido construído no Monte Ebal, sobre o qual fora posta a maldição, conforme Deuteronômio 11, 20, 29, foi significativo, dando a entender que, por causa da sua transgressão da lei de Deus, Israel merecia receber com justiça sua ira, e eles teriam sofrido imediatamente, não fosse pela expiação de Cristo, representada pelo altar do sacrifício. Vejam, dois altares. Um altar de sacrifício e outro altar da lei. Um altar representando a lei, representando a justiça, e outro altar representando o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Mas vimos também nessa semana outro memorial, o memorial da morte do Senhor Jesus Cristo, a ceia do Senhor. Veja esse texto de Ellen White com relação à ceia do Senhor. O momento da ceia não deve ser um período de tristeza. Ao se reunirem os discípulos do Senhor em torno da sua mesa, não devem lembrar e lamentar suas deficiências. Não devem se demorar em sua vida religiosa passada, seja para elevar ou para deprimir. Não tragam à memória as diferenças existentes entre si e seus irmãos. A cerimônia preparatória já abrangeu tudo isso, quer dizer, a cerimônia do lava-pés. O exame próprio, a confissão do pecado, a reconciliação dos desentendimentos, tudo já foi feito. Bem, agora é hora, agora chegam para se encontrar com Cristo. Não devem permanecer à sombra da cruz, mas à sua luz salvadora. Abram o coração para os brilhantes raios do sol da justiça. Assim que devemos participar da ceia do Senhor, irmãos. Não lembrando de coisas passadas, não lembrando de coisas que nos enalteçam ou que nos aborreçam. Não lembrando de diferenças, não tendo diferenças com os nossos irmãos, mas participando dos brilhantes raios da justiça. Em nossa igreja hoje, irmãos, temos alguns ritos, algumas práticas. Por exemplo, a dedicação das crianças. O que significa a dedicação das crianças? Significa os agradecimentos dos pais e o compromisso de que aquela criança vai ser educada segundo a vontade de Deus. Isso nos faz lembrar das bênçãos que Deus nos dá à família, das bênçãos que Deus nos dá para sermos pais, mães, então e também da nossa responsabilidade para com a educação dessas crianças. Também participamos do batismo. O que é o batismo? É quando participamos publicamente da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma declaração pública da nossa fé. É um ritual de batismo. Mas ainda da Santa Ceia, falamos agora há pouco mesmo da Santa Ceia. A Santa Ceia é quando nos lembramos que o Senhor Jesus prometeu que vai participar com cada um de nós, os convidados às bodas do Cordeiro. Ele está aguardando a nossa chegada para que possa então participar novamente da ceia. Também fazemos rituais de casamento. O que é o casamento? A união de duas pessoas de sexos diferentes
para que constituam uma família, para que sejam abençoadas como uma família, para que se complementem um ao outro. Lembramos também do casamento do Senhor Jesus com a igreja. E dessa forma, então, com a cerimônia do casamento, nós nos achegamos, marido e mulher, mais perto do Senhor Deus. E também outros rituais que apresentamos são do funeral. Um culto feito no funeral. O culto feito no funeral não é um culto de despedida para sempre, mas é um culto de até já. Logo, logo nós vamos estar juntos. Lembramos que aquele que está sendo velado, ele está descansando no Senhor. E que num abrir e fechar de olhos, num instante, ele vai voltar à vida quando o Senhor Jesus voltar para buscar os santos. Veja então, irmãos, o que a nossa lição ainda fala lá no comentário de professores sobre o conceito, a experiência de já e o ainda não. Quer dizer isso, já e ainda não. A experiência religiosa por trás dos ritos estudados nessas semanas apontam para uma tensão geralmente chamada de já e ainda não, em que em Josué se manifesta no hiato entre a libertação e o descanso. O intervalo entre a libertação do Egito e o descanso na Terra Prometida. A salvação de Israel foi uma realidade efetiva e inegável, mas eles ainda estavam olhando para a sua consumação final, quando finalmente poderiam desfrutar o descanso de Deus. No Novo Testamento, esta tensão entre o reino de Deus como uma realidade presente e futura é evidente. Na visão de Ellen White, veja, o reino de Deus, ou seja, o reino da graça, já foi estabelecido. No entanto, resta uma manifestação escatológica do seu reino, ou seja, o estabelecimento do reino da glória, que não será estabelecido até o segundo advento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos, o tempo da graça. O tempo da graça, o reino da graça, se estabeleceu com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas o reino da glória, esse ainda não veio. Então nós estamos já no reino da graça, mas ainda não estamos no reino da glória, que vai se estabelecer quando o Senhor Jesus voltar. Mas uma coisa está certa, irmãos, nós já participamos do reino de Deus, seja do reino da glória agora e no reino da glória, seja no reino da graça agora e no reino da glória no futuro. Essa é uma bênção, irmãos, é uma grande bênção, uma bênção que nos dá tranquilidade. Já estamos salvos, mas ainda não estamos juntamente com Cristo no reino da glória, mas estaremos segundo a sua promessa. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo estudo que tivemos nessa semana. Como vimos a importância dos rituais, a importância dos altares, a importância dos monumentos para nos lembrar da sua ação salvadora para cada um de nós, para nos lembrar da tua lei, para que possamos observá-la, para que possamos fugir da idolatria. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor circuncida o nosso coração para que tenhamos uma vida de acordo com a tua vontade. Que o Senhor nos permite participar da ceia do Senhor, enquanto aguardamos a ceia das bodas do Cordeiro, a qual certamente participaremos, devido à intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa também para que possamos compreender a obra de Cristo no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, para que possamos nos apresentar com intrepidez diante do Senhor Deus. Tudo isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã vamos nos encontrar nas igrejas, cada uma das igrejas. Vamos encontrar com as nossas famílias. Sábado é um dia do encontro, irmãos, é uma maravilha o sábado. Se o Senhor não tivesse nos dado o sábado, nós íamos continuar com a nossa vida corrida. Nós íamos continuar com as nossas urgências, sem ter o que realmente é importante. Um encontro com a família, um encontro com o Senhor Jesus, um encontro na igreja. E é isso que nós vamos ter amanhã. Por isso que o sábado é um dia da alegria. Portanto, como eu sempre falo, seja feliz. Seja feliz nesse sábado, juntamente com a igreja, juntamente com o cônjuge,
e juntamente com a família expandida. Deus abençoe a todos. Tenham um sábado muito feliz.